Boa tarde, ou já quase mesmo boa noite. É um prazer estarmos aqui em Penafiel, neste debate do público em parceria com a Câmara Municipal de Penafiel e neste magnífico cenário que é o Museu de Penafiel. Um sítio único, e eu queria agradecer a todos que estão do outro lado, ao escutar-nos, e obviamente aos nossos convidados com quem vamos ter o prazer de tentar falar e aprender um pouco sobre epidemias e sobre a história neste momento, de facto, a todos os sinais singular que nós vivemos durante esta pandemia, e tentar aqui retirarmos ensinamentos daquilo que a história e também a nossa contemporaneidade de alguma forma nos trazem. Connosco, eu só vou fazer uma curta apresentação, vai estar connosco Joel Cleto, que é arqueólogo e autor do programa Caminhos de História, o doutor professor Pedro Simas, virologista e investigador do Instituto de Medicina Molecular, o Dr. Almiro Marques, que é diretor clínico do ACER Tâmega 2, Val do Sousa Sul, e o Sr. Presidente da Câmara, António de Sousa, que lhe pedia que nos desse aqui umas primeiras palavras para que nos ajudassem a enquadrar este evento. Muito bem, muito obrigado. Eu queria, antes de mais, saudar todos aqueles que assistem a esta nossa reflexão, a este evento com a chancela do público, através das plataformas digitais, quer as plataformas do Jornal Público, quer da Câmara Municipal. Saudar a todos e saudar naturalmente também, de forma muito especial, aos convidados que vão aqui participar connosco nesta reflexão e agradecer ao público pela oportunidade que nos dá de acolhermos este evento. Um evento, de facto, de grande pertinência pelo momento que estamos a viver, e porque de facto importa refletir sobre este tema e perceber que o que está a acontecer agora em Portugal e no mundo se calhar não é tão novo quanto nós julgamos que é, e ao longo da história a humanidade teve que muitas vezes enfrentar pandemias, e certamente que todas elas, sendo diferentes, terão também muito em comum. E se fizermos esta reflexão, se partilharmos estas reflexões com a nossa comunidade, certamente que vamos retirar daí ensinamentos para podermos lidar melhor com esta circunstância e para nos vermos livres dela o quanto antes, e é isso que, sobretudo, que nos importa a todos, e é para isso que o país tem estado a mobilizar-se. Portanto, David, agradecer-lhe muito pela escolha do nosso município de Penafiel e deste nosso Museu Municipal para a organização desta conferência, e agradecer muito também aos convidados, eles que de facto conhecem estes temas com tanta profundidade. Bom, e o David também, porque também tem obra publicada sobre a história das pandemias, e aqui no caso do nosso diretor clínico do ACES, que não é Marques, é Mateus. Mateus. Eu peço as minhas desculpas, a minha letra é horrível. A minha letra é horrível. Tenho que pedir, porque Mateus. Também por me tratar por António. Quando eu sou Antonino, e o David sabe isso bem. Bom, e portanto, passada esta... É a minha letra, pá, a minha letra é horrível. Não, é quem escreveu que te leia. Presidente, a minha letra é horrível, pá, e a gente nestes momentos tem sempre alguma tensão, por muito que passe por estar habituado a estas coisas. Dito isto e feita esta saudação, David, agora... Presidente, obrigado. Como expliquei da nossa parte, é obviamente um orgulho estar aqui, estar numa cidade que tenha a ligação que tem à história e à cultura, e por isso parece-nos a nós, então, neste cenário magnífico que é do museu, o cenário perfeito, e mais uma vez as minhas desculpas por este engano lamentável de quem escrevinha coisas à pressa num iPad, para que nunca é de fiar. Eu ia começar pelo Joel e pelo Joel Cleto, e para lhe tentar um bocadinho perguntar, se calhar até de início, a súmula daquilo que estamos aqui a tentar fazer. Um pouco nós temos esta tendência da contemporaneidade, olhamos para o nosso evento e para as nossas coisas como sendo a última coisa que se viveu, a mais importante, a única quase. Mas a história mostra-nos, se calhar, ajuda-nos a algum conforto, como dizia o Presidente Antonino, algum conforto que nos ajuda aqui a perceber que não estamos sozinhos, de alguma maneira, neste fio da história. Não estamos sozinhos. E começo, obviamente, por agradecer o convite da Câmara Municipal de Penafiel, do Jornal Público, e agradecer, enquanto historiador, também esta oportunidade para a história contribuir aqui, de algum modo, para analisarmos a questão da Covid-19. Não porque
venha aqui dar qualquer tipo de palpites. Infelizmente, palpites sobre a Covid é o que mais existe e isto não se vai tratar e resolver com palpites, mas com os cientistas, com quem disto realmente sabe, sim, com quem realmente estudou anos estas questões. Mas, como dizias, a história pode ter aqui um papel importante em, se calhar, relativizarmos. Claro que é sempre terrível relativizar aquilo que é um drama que a nossa contemporaneidade, que as nossas gerações estão a viver. Mas sim, mas é verdade que afinal isto não é nada de novo na história da humanidade. E tivemos, de resto, como todos bem sabemos, tivemos pandemias, pestes, bem mais mortíferas do que esta nossa Covid-19. E, por outro lado, se calhar também temos consciência de que temos a enorme felicidade, no meio de toda esta tragédia, de nós estarmos a viver nestas últimas décadas, aquela que é o melhor momento da história da humanidade. Eu pensei que os meus amigos, camaradas jornalistas, todos os dias nos trazem as notícias das guerras, dos desastres, das pandemias, e nunca a informação e a comunicação circulou tanto, e por isso nós às vezes podemos ter esta sensação de que vivemos um tempo terrível e, no entanto, vivemos de facto na melhor época da história da humanidade. Nunca a esperança de vida foi tão longa, nunca a mortalidade infantil foi tão reduzida, nunca os índices de alfabetização foram tão elevados, nunca tanta gente viveu em regimes democráticos e poderia continuar por aí em todos, até as questões do turismo. Nunca tanta gente fez turismo. É um índice de civilização e de progresso da civilização. E isto, em grande parte, graças à ciência. E por isso nós vivemos um momento excelente e por tudo o que temos vindo a registrar nestas últimas décadas, já não é desde o século XVIII, com o grande desenvolvimento da ciência, e por isso temos toda a perspectiva de confiarmos na ciência e nos cientistas mais do que nunca para nos resolver este problema. Eu sei que é um fardo um pouquinho terrível nos ombros, mas hoje temos novas formas de tratamento, temos novos equipamentos, novos fármacos e uma outra capacidade que os cientistas têm para tentarem resolver esta questão. E por isso, olhando para a história, sim, não é novo, sim, confrontamos ao longo dos séculos, dos milénios, com pestes e pandemias, que contribuíram para apurar, entre aspas, apurar a nossa própria espécie. Se nós hoje resistimos a imensas doenças, foi porque os nossos antepassados se tiveram a confrontar, ganhar imunidade a essas outras pandemias e pestes, mas temos ao mesmo tempo esta enorme felicidade de nunca, como hoje, estamos tão bem equipados para poder responder a estes surtos, que foram cíclicos, se calhar depois teremos a oportunidade para falar sobre isso. Sim. Alguns foram muito marcantes, e para não recuar a épocas mais recuadas, e hoje, graças nomeadamente a estudos de ADN e de outras formas, temos dados muito concretos sobre pandemias no passado terríveis. Algumas foram marcantes para a própria história da humanidade, na Idade do Bronze, mesmo no Império Romano, mas para já não recuar a épocas tão recuadas, passo o pleonasmo, temos, por exemplo, a famosa peste negra no século XIV, que, consoante o lugar onde nós estávamos na Europa, matou entre 1/3, metade, ou em alguns sítios mesmo mais 2/3 da população europeia. Tivemos enormes surtos pestíferos, por exemplo, no século XVI, e depois, obviamente, ainda mais recentemente, sempre muitas outras pestes, e mais recentemente no século XIX, na passagem do XIX para o XX, e esse é um tema que tu estudaste muito bem, o último surto de bubónica entre nós, a cidade de Porto de Novo cercada, ou a gripe espanhola de 18, ou a tuberculose e outras doenças infectocontagiosas. Temos sempre convivido com elas e, felizmente, a humanidade tem sabido Já lá iremos, se calhar, para tu nos contares. E tem deixado importantes marcas no próprio património. E já que estamos aqui num museu, importa dizer isso. Há muitas manifestações com que nós vamos cruzando, de património material e imaterial, e que resultam deste contacto do homem com as pestes. Já lá iremos, com prazer, ouvir algumas histórias disso.
Sim, mas é um bocadinho a mesma coisa, quer dizer, como é que a gente relativiza, como o Joel dizia, não há maneira de relativizar isto é evidentemente um drama, mas darmos algum conforto por nos encaixarmos numa história maior. Não sei se isso é possível, nomeadamente de quem estuda os vírus e quem está por dentro do combate disto, o que é que podemos dizer para sossegar aqueles que provavelmente lá em casa continuam, como todos nós, um pouco assustados com a atual situação, não é? Muito boa noite. Eu gosto de responder logo às perguntas e, para responder diretamente à sua pergunta, é com o conhecimento. Nós relativizamos isto e tiramos o medo às pessoas com o conhecimento. E temos que ir à procura daquilo que a ciência nos diz. E o ser humano, a espécie humana, tem uma coisa que é a humanidade, que é uma coisa fantástica, que é a nossa história. Nós, de certa forma, somos muito abundantes neste planeta que é o planeta Terra. Temos um nicho muito grande, não porque somos mais fortes fisicamente que os animais, mas porque temos uma coisa que se chama inteligência. Mas não é só a inteligência, é a inteligência e a moralidade. É a capacidade de criar ideias, de criar conceitos, de filosofar. E é toda essa cultura que é transmitida e foi transmitida ao longo de gerações. Foram precisos 200 mil milhões de humanos para chegarmos agora a este ponto, e eu concordo consigo em tudo o que disse. Em tudo o que disse, revejo-me em tudo. E, de facto, somos 7 mil milhões, ou quase 8 mil milhões, e temos uma história fantástica, temos uma cultura fantástica, e é aí que nós olhamos para trás e tentamos prever, com esse conhecimento, o que é que poderá acontecer. E é a utilização desse conhecimento que é essencial nestas alturas. Não ter medo de utilizar o conhecimento em situações novas. E é isso, às vezes, que até preocupa nós, cientistas, que somos muito cautelosos na maneira como falamos. Às vezes parece que estamos a falar mais para os nossos pares do que para o público. E é muito importante nós utilizarmos... Eu lembro-me, como era na escola primária, e no liceu, eu tinha, quando levava as minhas cartas, era muito vaidoso, levava as cartas aos meus pais porque tinha boas notas, e havia lá sempre um parâmetro que dizia aplicação do conhecimento em novas situações, e isso é extremamente importante. E agora que já respondi à pergunta, gostava de agradecer o convite, e vim de Lisboa, e adoro conhecer pessoas, adoro conhecer novos espaços, isto é um espaço fantástico. Já comi uma torta de São Martinho, que é com uma textura do folhado impressionante, e, portanto, foi uma coisa nova, e queria agradecer o convite que me foi feito. Presidente, a culpa é sua, não é? Presidente, a culpa é sua da torta e deste acolhimento que nos faz. Eu ia lhe perguntar, se calhar, um bocadinho que, no seu contacto dia-a-dia, porque tem estado um bocadinho no olho do furacão, como qualquer autarca que tenha população, este tipo de conversa nossa, este tipo de pensamento razoável, chega às pessoas, elas estão receptivas para perceber aquilo que passa, ou estão demasiado afogueadas com atenção e com todos os problemas que vivem? Bom, deixe-me só, relativamente à questão da torta, dizer que se a torta estava tão saborosa como o professor Simas agora referiu, isso também é uma consequência da história, porque é uma iguaria aqui da nossa cidade e do nosso concelho de Penafiel que se foi aprimorando ao longo do tempo. E nós estamos numa cidade que celebra este ano 250 anos, é uma das mais antigas do país, diria mesmo que depois dos romanos, não é? Depois da nossa nacionalidade, é mesmo uma das mais antigas. Depois, mais recentemente, começou a ser mais simples atingir esse estatuto de cidade. Mas isto para dizer que tínhamos planeado um ano memorável, mas, enfim, pelas circunstâncias que estamos a viver, vai ser memorável, sem dúvida. 2020 vai ficar, com certeza, na memória mas não era bem de assim, todos, mas não era por estas razões. Relativamente à forma como a comunidade vai lidando com as circunstâncias. Bom, aqui aquilo que acontece há de ser semelhante àquilo que acontece um pouco por todo o país. A maioria da população tem, de facto, presente esta questão
da pandemia, dos riscos e da necessidade de cumprir com as recomendações das autoridades de saúde. Mas também é verdade que, enfim, os humanos têm as suas fragilidades e depois de um período de tempo em que têm que estar confinados, em que não podem manter os seus rituais, os seus hábitos de vida, que não podem estar com aqueles de quem gostam e com quem têm cumplicidades e laços familiares e de amizade. É claro que chega um tempo em que a dúvida se começa a instalar, porque a vontade de quebrar as regras é tão grande que eu acho que a própria pessoa procura uma justificação para não cumprir. E eu acho que foi isso um bocadinho que aconteceu, não apenas aqui nesta região, mas um pouco por todo o país, com a chegada do verão, com a chegada da ideia de que a pandemia estava vencida e que tínhamos tido um sucesso extraordinário, de resto um exemplo para a Europa e para o mundo. Bom, e os nossos concidadãos certamente aligeiraram um bocadinho nas suas práticas e no cumprimento das recomendações. Isso, com o início do ano letivo, originou um aumento exponencial das infecções e, portanto, eu acho que não tem a ver com a mensagem não passar, eu acho que a mensagem está a passar e tem havido uma comunicação muito intensa. Naturalmente que reflexões como esta que aqui hoje estamos a promover são extraordinariamente importantes porque permitem abordar as questões com uma profundidade que nem sempre acontece. Mas eu acho que, no essencial, a informação tem chegado e as pessoas sabem que, efetivamente, estamos perante uma pandemia que é uma situação grave e que é preciso, de facto, cumprir com rigor e com responsabilidade essas medidas. Mas a fragilidade humana, depois, muitas vezes, põe em causa e a emoção acaba por se sobrepor à racionalidade. Eu acho que é um bocado isso que vai acontecer. Dr. Almiro Mateus, um homem que está muito mais do que se calhar, pelo menos ele certamente na linha da frente disto tudo, também tem algumas coisas para nos dizer de um bocadinho do que é que vivemos enquanto espécie e do que é que estamos a viver neste momento. Vou-lhe dar um bocadinho a deixa para nos fazer aqui um pequeno resumo. Muito obrigado. As minhas primeiras palavras é de agradecimento, de facto, à Câmara Municipal de Penafiel e ao público, e é uma honra estar com tão ilustres presentes aqui, o professor Simas, o professor Cleto e aí o David. Eu preparei uns slides, um PowerPoint, como agora se diz, e vou tentar ser o mais rápido possível, porque no início entendia que pediram-me qual foi a atividade do meu acesso aqui, no Balsas do Sul, que tenho o Conselho de Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva, e vou tentar ser breve para não faltar ao compromisso que tinha preparado para 30 minutos, vou tentar fazer em 10 ou menos, para depois passarmos de facto ao debate e vai haver aqui algumas questões pistas. Eu agradeço que ali o professor vai questionar e acho muito bem que é da discussão e de ideias diferentes que nós podemos de facto marcar a história. Hoje está-se a fazer história em Penafiel. Desde janeiro de 2020, a crescente proliferação do novo coronavírus transformou-se num dos maiores desafios para a humanidade. Entretanto, como já foi dito, lidar com uma pandemia infecciosa de proporções continentais e mundiais não é algo recente na nossa história. Surtos de doenças repetem-se pelos séculos, com algumas semelhanças tanto na forma de propagação quanto à contenção dessas doenças. Atualmente, está a viver a nível mundial um momento histórico na consequência desta pandemia Covid-19. Atualmente a Europa está a combater uma segunda vaga. A 6 de novembro de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal. Medidas mais restritivas, com as quais podemos ou não concordar, pretendem conseguir achatar a curva, diminuir a pressão nas unidades de saúde e salvar vidas. Isto é um esforço altamente coletivo. Eu sei que vivemos num tempos diferentes. Vivemos num vírus invisível, veio mostrar, de certa forma, a nossa fragilidade enquanto pessoas e enquanto sociedade. A nova realidade exige-nos conhecer medidas mais adequadas contra o Covid-19. E uma ideia que eu queria passar, e tento passar desde março, é que todos nós devemos ser agentes de saúde pública.
Só juntos e devidamente informados conseguiremos ultrapassar a pandemia que mudou a nossa forma de conviver uns com os outros. São uns velhos slides que dão uma ideia de epidemiologia aqui, que eu vou passar. Mesmo com origens distintas, o que mais se assemelha entre os surtos pandémicos é o comportamento humano perante as enfermidades. Hoje, as recomendações da prevenção à Covid-19 têm foco no total isolamento social e maiores cuidados higiênicos. Primeiro passo, que é quase universal para impedir a proliferação das enfermidades. Mesmo com as suas diferenças biológicas, sociais, temporais e geográficas, as pandemias costumam resguardar alguns pontos em comuns, tais como o caos social, a mudança dos comportamentos e a disseminação de informações falsas. Olhando para trás, fica clara a necessidade de investir e valorizar cada vez mais nas pesquisas científicas, nos estudos e melhorar os profissionais de saúde em conhecimento. Afinal, mesmo com um histórico tão grande de pandemias, ainda temos muito que avançar para impedir que este tipo de fenómeno volte a assolar de forma terrivelmente fatal a humanidade. Como já foi dito, ela é cíclica e nós aprendemos também com a história. Uns breves dados do ACES Val de Sousa Sul, que dá-nos alguma preocupação devido ao aumento de 60% só na RS Norte, num dia, e é um dado importante daqui da nossa região, é que desde março até a data 2, tivemos 10.056 casos confirmados, destes até 22 de outubro, 2.677, dita primeira vaga, e agora temos um total de 7.379, dita a segunda vaga, num total de 10.056 casos. Perante este quadro epidemiológico, muito difícil, como é que o meu ACES agiu? Assenta em três pedras basilares. Partindo do princípio, todos nós somos agentes de saúde pública, nós pedimos aos nossos médicos, é importante fortalecer as linhas de intervenção e ver que a medicina geral gera a pandemia como se fosse uma maratona. A gestão de Covid não é um sprint, é uma maratona. Obriga a uma gestão de recursos eficazes, uma comunicação efetiva com a saúde pública e um ponto importantíssimo, e nós aqui temos que agradecer de facto a todas as autarquias e a todas as IPSS e a toda a sociedade civil, a importância desse interface que foi criado com os cuidados de saúde secundários, nomeadamente o nosso hospital, Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, o estabelecimento de uma resposta social, as escolas, as autarquias e a própria comunidade. Este gráfico parece que não tem valor, mas se nós vermos que no ano de 2019, a ida à urgência na triagem de Manchester, as luzes verdes, tínhamos 4.586 e com o trabalho do ACES, que eu vou dizer, este ano, apesar da pandemia, baixamos para 4.223, isto é, conseguimos aliviar a pressão que tem o nosso hospital. Como estas consultas ADC, ADR, espaços específicos para ver doentes com queixas respiratórias, conseguimos que 2.754 utentes, mais neste espaço de setembro a outubro, 2.524, não foram à urgência, foram testados, foram vistos por nós, quer os positivos, quer os seus contactos, por nós e a nossa equipa de saúde pública, e isto aliviou, de certa forma, a pressão que o nosso hospital estava a dar resposta. Salientar que estes 2.524 foram realizados de setembro a novembro. Também aqui um agradecimento público a toda a minha equipa que trabalha no Trace Covid, porque não é fácil fazer 182 mil tarefas. Não é fácil, de 23 de março a 23 de novembro. E mais difícil fica em 1 de outubro a 23 de novembro, 120.482 tarefas. Só se consegue isto
com harmonia, com união e, acima de tudo, pedir uma taxa de esforço aos meus colegas, médicos, enfermeiros e secretários clínicos, para que não caiam, entre aspas, naquilo que é o burnout deste trabalho repetitivo. Que linhas de intervenção nós tivemos? Penso que são genéricas para todo o país. Começamos com o Test Trace Isolate, a criação dos ADRs, o Trace Covid, como já falamos, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o SINAB, e o rastreio digital de contactos através da aplicação móvel Stay Covid e a teleconsulta. Não podemos separar esta redução deste trabalho efetuado pelos nossos profissionais através da plataforma Trace Covid e ADR. Este é um esforço que se nota que, mesmo em pandemia, quando dizem que não se trabalha, em 2019 os contactos diretos e indiretos, 79.424, baixaram, sim senhor, os diretos, mas subiram as consultas não presenciais e a teleconsulta para 94.000. Mesmo assim, é um aumento de 23%. Os médicos de família têm de olhar além do Covid. Os médicos de família que eu represento, efetivamente, cumpriram este desígnio. A importância do aumento da mortalidade e da morbilidade nos doentes com doenças cardiovasculares, bem como a saúde mental destes doentes que nós estamos a seguir. Como é que tentamos diminuir este impacto na morbilidade das doenças não Covid? Tentamos, e penso que conseguimos, a remarcação de toda a atividade assistencial programada, o uso e aumento da teleconsulta, a manutenção da atividade assistencial ao longo de toda a epidemia dos grupos de risco e vulneráveis, os nossos idosos, a diabetes, a hipertensão, as grávidas, a saúde infantil, cumprir rigorosamente o Programa Nacional de Vacinação. Contudo, isto não alivia o impacto que causa na morbilidade e na mortalidade do não-Covid. E também, talvez não conseguimos ainda que a repercussão a nível da saúde mental. Talvez, eu penso que vai ser um grande desafio esta pandemia de saúde mental que pode estar a surgir. Esta foi uma ideia que vi no público, já agora, agradeço, de Covid Art Museum. Acho que é uma imagem feliz, em que um grupo em confinamento, um grupo de artistas, conseguiram coisas brilhantes, nomeadamente na literatura, na pintura, e fizeram um museu virtual numa conta de Instagram. Eu achei feliz esta imagem, porque a arte nunca morre. Verdade. Futuro, esperança da vacinação, será uma terapêutica eficaz, talvez seja uma luz ao fundo do túnel, mas o caminho é longo a percorrer. Eu penso que deve existir aqui um desafio importante na produção, na distribuição, na conservação e na necessidade que obriga a um follow-up destas 6, 7, 8, 9 vacinas. Com um ponto, vai em 6 minutos e meio, um ponto de reflexão, ponto de reflexão final. Eu gostaria que aguardamos uma terapêutica e, de facto, uma vacina efetiva. A minha vacina, que nós usamos aqui, que mais eficaz para um Serviço Nacional de Saúde, no qual eu represento, e tenho o gosto em trabalhar nele, para criar um Serviço Nacional robusto, é a literacia em saúde e, acima de tudo, a prevenção. Esta é a nossa vacina que, neste momento, a gente tem. Vamos investir, sim, sempre na comunicação com a população. Já foi dito o esforço que nós temos no interface com todos os nossos cidadãos, o reforço da gestão dos doentes não Covid, centrar na conciliação individual e coletiva e todos unidos para vencer. E para terminar, deixo aqui uma persistência da memória de Dali, que eu acho que
foi uma imagem feliz. Isto é um agradecimento à minha filha, à minha filha Francisca, que ela resolveu fazer isto. E eu também uma breve homenagem a um autor que eu gosto muito, que ele dizia: de tudo ficam 3 coisas. A certeza que estamos sempre a começar, a certeza que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte. Obrigado, Dr. Almir, obrigadíssimo por este momento e por algum enquadramento também local, que é importante e que faz parte, obviamente, deste processo. Mas retomando um bocadinho, se calhar, a conversa sobre estes nossos sinais da história, Joel, um bocadinho falavas um bocadinho das marcas que às vezes conseguimos percepcionar aí espalhadas, se calhar em outras coisas que não associamos diretamente àquilo que nós passamos e que, seja traduzido em arte, como o doutor nos trouxe aqui, seja de outra forma. Podes-nos dar alguns exemplos que nos ajudem aqui a compor esta nossa conversa também? Sim, e nós estamos permanentemente a cruzar-nos com essas marcas do passado, que se revestem de 1001 formas. Bom, desde logo, por exemplo, algumas devoções. E, por exemplo, numa época mais recuada, falar da Idade Média, perante esta incapacidade de encontrar curas, funcionava muito o apego a determinados santos, não é? E mais do que aos santos, às relíquias dos santos. Esta crença de que, tocando em determinadas relíquias, restos dos santos, se podiam obter as curas para as pestes e para as doenças. Há algumas relíquias famosas, estou a lembrar, por exemplo, no Porto, as relíquias do São Pantaleão, que chegam ao Porto no século XV e que vão ter um impacto tão grande que fazem com que o rei Dom João II, depois o rei Dom Manuel, vão de propósito ver essas relíquias, e o Pantaleão torna-se mesmo padroeiro da cidade do Porto. Exatamente. Do início do século XVI até ao século XX, finais do século XX, Pantaleão, este santo, é o padroeiro da cidade, muito por causa das relíquias. Estas relíquias, que ainda por cima ele tinha sido médico e, portanto, tinha uma enorme fama de curar doenças e tínhamos ali no Porto a possibilidade de tocar nas relíquias e obter curas. Aqui em Penafiel temos um caso famoso que é a Cabeça Santa. Os restos do crânio, supostamente, não vamos agora discutir se era o São João Batista ou um São João do Porto, seriam outras histórias, mas esta crença de que aquelas relíquias da Cabeça Santa provocavam as curas. E aqui, obviamente, depois os cientistas poderão explicar isso melhor, não deixa muitas vezes a questão psicossomática de ter aqui alguma importância e muitas vezes obtinham-se curas exatamente através desses fenómenos naturais. Deixa-me só dizer que algumas relíquias foram tão importantes, que tiveram impactos incríveis. Por exemplo, no Porto existe a igreja de Sedufeita, que guarda, a velhinha igreja de Sedufeita, supostamente, segundo a lenda, mas é uma lenda, a mais antiga igreja do Porto, que guardava relíquias de um santo, São Martinho de Tours, que, trazidas para o que virá a ser Portugal, trazidas para o reino dos suevos, cura um filho de um rei suevo, o que leva à conversão dos suevos, eram arianos e convertem-se ao catolicismo. E por isso estas relíquias têm um enorme impacto e vão contribuir muito para a difusão do catolicismo. E se estou a dar este exemplo, é que, por exemplo, o Urago aqui de Penafiel é São Martinho. E, portanto, claro que aqui não estão as relíquias de São Martinho, mas esta fama do São Martinho, que nós associamos sempre ao verão de São Martinho, acho que tem, mas o São Martinho tem aqui um peso importantíssimo, a presença das suas relíquias na cura de doenças. Depois, mais tarde, já na Baixa Idade Média, claro que as relíquias sempre tiveram um enorme peso, mas muitas vezes depois vão-se apegar a outros santos, só por devoção, já não por contactar com as relíquias, mas contactando com as imagens desses santos. E há alguns que são particularmente importantes, como o São Sebastião, e, por exemplo, uma vez mais, aqui em Penafiel, tantos altares e tantas capelinhas dedicadas, entre os rios e outros sítios, dedicados a São Sebastião, e há um particularmente interessante, que é São Roque.
São Roque, que tinha sido um médico que tinha emergido no século XIV durante a peste negra, um médico francês, e que vai fazer uma série de curas, mais ou menos milagrosas, em plena peste negra, e que lhe vai dar uma enorme fama. E São Roque vai se tornar um santo objeto de uma enorme devoção, a quem as pessoas se apegam nos momentos, particularmente de peste. E, nomeadamente, no século XVI, como há pouco eu dizia, é de novo um século muito marcado pelas pestes, e aí as pessoas apegam-se imenso a São Roque. Um pouco por todo o país nós temos capelas, altares, grandes templos dedicados a São Roque. Também aqui em Penafiel. E aqui em Penafiel até temos um caso muito interessante, porque é também na Baixa Idade Média que nós vamos começar a ver surgir os hospitais. Não tal qual os entendemos hoje, mas os hospitais como os sítios onde se dava hospitalidade, onde se acolhiam as pessoas que estavam em viagem. É uma mistura entre hotel e zona de tratamento? Exatamente, porque muitas vezes as pessoas que se socorriam destes lugares de hospitalidade vinham doentes, vinham feridas, e paulatinamente estes hospitais vão começar a especializar-se no tratamento E muitas vezes havia importantes hospitais nos conventos, e nomeadamente das ordens mendicantes, franciscanos, dominicanos. Ora, nós aqui em Penafiel temos um caso interessantíssimo de um franciscano que, em pleno século XVI, num dos grandes surtos de peste, em 1577, aqui em Penafiel, esse franciscano que vai acudir imensa gente que está infectada, acaba por morrer. Mas as gentes aqui de Penafiel vão, enfim, erguer-lhe um túmulo, que está classificado como monumento nacional, está junto da capela de São Roque, lá está, uma vez, São Roque, e, portanto, um franciscano que teve um papel importante no tratamento das pestes, neste caso aqui em Penafiel, Frei António de Ressurreição, e que dá origem a um túmulo que é monumento nacional. E aqui, uma vez mais, enfim, cruzando estes patrimónios, que têm a ver com as devoções, que têm a ver com o aparecimento de altares, capelas, túmulos, mas que têm na sua origem estes surtos de pestes e estas doenças. Portanto, Antonino, se calhar já conhecia muitas destas histórias, mas contadas pelo Joel têm sempre outro gosto, não é? Tem outro encanto, porque eu, já, além de ser um historiador, enfim, bem conhecido, é um comunicador nato, de excelência, e por isso é sempre bom ouvirmos, mesmo histórias que já conhecíamos, ouvi-las contadas desta forma tão encantadora. Eu só queria por uma curiosidade, o São Roque tinha sempre um cão. Mas sim. Porquê? O cão tinha uma função? Tinha, porque o São Roque, como vos disse, era um médico, ele é também um santo muito protetor dos peregrinos, porque ele sai da sua terra e vai em peregrinação até Roma e regressa. Demora muitos anos, porque como era médico, vai tratando muita gente ao longo dos caminhos, porque estamos em plena época da peste negra. E ele próprio acaba por contrair a peste e é médico, percebe, sabe? E, portanto, resolve isolar-se e viver para o meio de um bosque, preparando-se para morrer. Mas uma das pessoas que ele tinha curado tinha um cão muito amestrado. Todos os dias lhe envia um cão com um pão na boca. Se repararem nas imagens do São Roque, o cãozinho tem um pão na boca. E, portanto, é esse cão que todos os dias lhe leva o pão, que faz com que ele consiga sobreviver, não morrer de fome. Entretanto, depois acaba por ultrapassar a doença. Sr. Presidente, só queria aqui para registro de memória futura, eu sei que a culpa é minha, cheguei tarde, mas eu não provei a famosa tarte. Portanto... mas vai ter a oportunidade de provar, porque o São Martinho, que tem, enfim, toda essa marca na história e nestas questões, enfim, da peste e da fé que cura, para nós penafilenses é de facto uma referência, porque é o nosso padroeiro aqui da paróquia de São Martinho de Penafiel, é o nosso feriado municipal, no dia 11 de novembro é feriado municipal aqui em Penafiel, precisamente porque é o dia de São Martinho, e este ano, esta circunstância da pandemia impediu-nos de realizar a Feira de São Martinho, que é uma feira que é
muito antiga, perde-se no tempo, são séculos de história das feiras de São Martinho, que ocupam toda a nossa cidade ao longo de 10 dias. E por isso, quando falamos do São Martinho aqui em Penafiel, naturalmente que ficamos sempre com este ar mais emocionado, porque é de facto o nosso patrono, a nossa referência e o nosso feriado municipal. Sr. Pedro Simas, eu tinha aqui uma pergunta que vem de um dos leitores, que nos teve a oportunidade de nos enviar algumas questões. Se o quiserem fazer, também ainda podem fazer, nomeadamente na transmissão do público que está a decorrer no Facebook, nós estaremos cá para a escolher. E a pergunta, que eu julgo que não é completamente correta, desta nossa leitora Mónica Ferreira, diz: porquê é que os vírus, e aqui para introduzir um bocadinho, os vírus também têm história, não é? Porquê é que os vírus que originaram as grandes pandemias no século tiveram origem no Oriente? Eu julgo que não é verdade que todos eles sejam assim. Eu pelo menos suponho que da gripe espanhola não há bem a certeza de onde ele vem, mas não tenho a certeza, mas há de facto uma série deles, nomeadamente o da peste, tal que eu estudei, a origem está ali na zona dos Himalaias, está ali na zona da China, e há esta coisa do vírus chinês, esta coisa de alguma forma vir qualquer coisa, uma espécie de ameaça que vem lá de longe, do Oriente. Pois. É uma boa pergunta, concordo consigo, mas algumas vieram de lá, eu explico. Antes da grande pandemia espanhola, ela chamou-se espanhola porque foram os soldados americanos que a trouxeram para a Europa, portanto ela teve origem no norte da América. Antes disso, pensa-se que houve uma pandemia de coronavírus respiratório, uns anos antes, e portanto, depois disso houve mais 3 pandemias de influenza, da gripe, 2 delas uma com origem na Rússia, outra com origem na Ásia, outra com origem outra vez nos Estados Unidos, que foi a última. Esta que nos assola agora teve origem na China também, e foi asiática, mas nem todas vêm do continente asiático e da China. Reparem, quando surge, os vírus não surgem por geração espontânea e, portanto, os vírus dependem de organismos vivos para se replicarem e, portanto, surgem sempre de outra espécie animal e podem surgir de qualquer localização geográfica. Nós evoluímos, como disse, ao longo e, no fundo, as doenças infecciosas tiveram um processo evolutivo a dizer da espécie humana, não é? Nós evoluímos com elas, agora evoluímos com as espécies animais com as quais convivemos. E, portanto, um dos problemas que temos agora é que, ao invadir a natureza, estamos a contatar com outras espécies animais que não tínhamos esse contacto tão íntimo ou tão frequente. E daí que tenha saltado, por exemplo, olha, outra pandemia que temos neste momento, que é a da HIV. Para mim, ainda considero um grande flagelo na sociedade. Há 32 milhões de pessoas infectadas neste momento. Veio de África e também veio, aí está, de uma espécie que era um chimpanzé, uma subespécie de chimpanzé, que tinha cerca de 30 mil indivíduos e passou, em termos evolutivos, de 30 mil para 7 mil milhões. E conseguiu preencher esse nicho de 7 mil milhões bastante eficientemente, não é? E, portanto, já com 84 milhões de pessoas que já foram infectadas e infelizmente muitas delas morreram com o vírus do HIV. Portanto, sim, não vêm todas de lá, vêm de quando há estes contactos e estes saltos de barreira de espécie e que podem vir de qualquer parte do mundo. E nós aqui sabemos bem, eu digo isto porque normalmente e todos os dias vivemos com isso, alguma incerteza, algum ruído, alguma confusão. Aqui nós temos a certeza de onde é que aquilo vem, temos origem, temos a certeza daquilo que é e temos também esta coisa que é notável e que não tem nada a ver de facto com a história, que em muito pouco tempo conseguimos isolar, determinar, se calhar fazer um bocadinho esse ponto da situação. Ok, isso é um ponto importante e eu gostaria de terminar com porque é que as vacinas são tão rápidas ou foram tão rápidas a chegar-se lá. Aqui foi falado no início que nós estávamos preparados cientificamente e de facto estávamos, eu vou já explicar isso. Socialmente não estávamos tão bem preparados e as palavras do Sr. Presidente, que as emoções propõem-se à racionalidade, são evidência disso, que nós às vezes temos a tecnologia muito à frente daquilo que é a nossa moralidade e a nossa capacidade de ter essa tecnologia, nomeadamente o livre acesso e instantâneo acesso à informação. Neste momento há informação a mais e é preciso criar plataformas das pessoas perceberem qual é que é a informação, que é fidedigna e aquela que é de má qualidade. E, voltando ao avanço científico, porque é que nós cientificamente estávamos muito bem preparados? Reparem, nós estamos, e eu concordo, nunca na história da humanidade foi tão bom viver.
De facto, temos hoje é uma oportunidade de viver e estamos a assistir a coisas fantásticas, coisas que antigamente demoravam 30 anos, hoje estamos a falar num espaço de 5, 10 anos, coisas que demoravam 50 também. E nós tínhamos, reparem, quando apareceu esta nova doença, passado 2 ou 3 semanas, tínhamos o vírus isolado, tínhamos o vírus completamente descodificado geneticamente, tínhamos uma técnica de diagnóstico, que é o RT-PCR, sensível e precisa e que podia ser aplicada no mundo inteiro, que é essencial para a gestão da pandemia. Tínhamos a noção, com base, aí está, no conhecimento e nossa história, dos outros coronavírus respiratórios, e tínhamos bastantes vacinas que todos os dias utilizamos extensivamente em animais domésticos, tínhamos a base estratégica de como é que seriam as vacinas. Portanto, passado 2 semanas, nós, os cientistas, já sabíamos que tipo de vacinas é que tínhamos que fazer. E depois tínhamos toda a plataforma tecnológica para fazer essas vacinas, incluindo um novo tipo de vacina, que eram estas vacinas de ácido nucleico de RNA. E, de facto, toda a ciência já estava lá. Aquilo que a ciência nos deu durante esta pandemia foi muito pouco, porque não era necessário, e também é porque há pouco tempo para nos dar alguma coisa de novo. E, portanto, esta aparente rapidez com que se chegou à vacina, é preciso transmitir às pessoas que é completamente normal ter acontecido e reflete o nosso avanço tecnológico. Reparem, sim senhora, nós já convivemos com o vírus do HIV, do vírus da imunossuficiência humana, há muitos anos, há décadas, ainda não conseguimos ter uma vacina para ele, apesar de todo este avanço tecnológico, porque é um vírus completamente diferente. É um vírus que evoluiu para fugir ao nosso sistema imunológico, enquanto estes coronavírus, nós sabemos que o nosso sistema imunológico lida muito bem com ele. Até porque a grande maioria das pessoas não tem problema quando é infectada. Infelizmente, há uma pequena minoria, que são os grupos de risco, nas quais provoca, numa proporção destes, uma doença devastadora e séria e real. E portanto, é tudo diferente, a natureza. Só temos é que perceber como é que isto funciona. E se nós sabíamos, e estávamos muito otimistas, porque além de termos as vacinas para os animais domésticos, deste tipo de vacinas de coronavírus, sabíamos que se o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa lida bem com esta infecção, nós vamos conseguir mimetizar isso, copiar isso numa vacina. É uma coisa, se calhar, das crises. Nós, quando tivemos a crise financeira, de repente transformámos-nos todos em economistas. Veio esta crise e todos nós somos epidemiologistas e médicos. Tomino, não sei se tem muitas vezes essa sensação de que os doentes lhe querem dar lições sobre aquilo que é suposto saberem. Se as pessoas têm, como diz, mas esta coisa de lermos e de encontrarmos informação por todo lado, se tem esta coisa de querer aos especialistas dar lições. Acontece-lhe isso? Sim, hoje é normal aquilo que é o conhecido, o doente do Google. O doente do Google é boa expressão. Do Google e da falsa informação, que eu já referi, vai causar, de facto, este caos. E é por isso que eu continuo a dizer que cada vez que nós profissionais, vocês, comunicação social, formar mesmo uma grande literacia que contamine este país na formação, mais nos profissionais, de apoio mais aos investigadores. E para seguir o que disse o professor, é evidente que este despertar para a vacina é um trabalho de investigação fantástico. E isso é que tem que ir para a frente, elogiar quem trabalha, quem está atrás. Devemos estar mais esperançosos do que receosos. Exatamente. Eu acho que nós, com os profissionais que temos, não só a nível nacional, a nível europeu, se quiser, a nível mundial, porque hoje há a pandemia da ciência, as linhas com que aprendem e praticam são universais. Isto vai nos dar, de facto, aquilo que é o acreditar na ciência, na investigação e nos profissionais. Para isso, eu sempre apelo que todos nós temos de ter mais consciência, mais literacia e, acima de tudo, desempenhá-la, pô-la na prática. Não é só dizer eu vou fazer, eu faço. E para fazer, só se faz de maneira. É fazer bem, respeitando
os profissionais de saúde, as orientações e dar, acima de tudo, confiança que nós tentamos aqui no ACES, quer a direção executiva, quer a UAG, quer todo o nosso staff, a dar confiança aos utentes e segurança. E penso que mais 4, 5, 6 meses nós vamos começar a abraçar-nos. Já lá vamos falar sobre esta... uns aos outros, sem medo. Mas com cautela. Já lá vamos falar, se calhar, um bocadinho, deixando para o fim esta coisa da esperança e de como é que vamos sair disto tudo. Regressando um bocadinho à história, eu se calhar pegava nesta ideia também de que há paralelismos, há coisas que as pessoas por vezes acham que é a primeira vez, porque durante as suas vidas nunca viveram, mas de facto há uma série de coisas que se quisermos se repetem e que nos ajudam. Eu tive a oportunidade, como dizia há um bocadinho o Joel, de estudar um bocadinho a história da peste no Porto, e eu acho que havia ali qualquer coisa, e a minha vontade de estudar isso também advém do facto de ser um episódio quase esquecido. Não é? O Porto, de repente, transforma-se durante aquilo que é designado para a terceira pandemia da peste, global, pelo menos, transforma-se na única cidade da Europa, porque em São Francisco ou no Brasil as coisas viveram-se, no São Francisco, Estados Unidos, viveram-se de uma forma também bastante intensa, mas é a única cidade que de repente vive de uma maneira completamente intensa a peste. E vive também por uma razão. Não só era a peste, e a peste tem esses contornos medievais, tenebrosos, de catastrofistas que era, mas porque o poder central decidiu cercar a cidade com um cordão sanitário, aquilo que nós vimos acontecer um bocadinho por todo o país com forças policiais, na altura com militares, e decide cercar para tentar conter uma peste que aos poucos se foi extinguindo, se quisermos, embora não tenha sido bem assim. Há uma parte disso que é verdade, como dizia o doutor, a comunicação social também deixou de falar tanto, porque a própria cidade não queria aquilo, a cidade chamou-lhe de andaço à peste e não queria de facto. Mas há outros pontos em paralelo. Há a questão do cerco, há a questão da negação da própria doença, há a questão da fuga às vacinas, as que começavam a aparecer, ali gente que no bairro da Fontinha pega em pedras e paus quando corre o boato de que vinham aí equipas vacinadas, escondem os filhos e saem para a rua com pedras e com paus para evitar que os vacinassem, porque achavam, obviamente, que era um veneno. E há todo aquele cenário que nós temos vivido aqui regularmente, de encerramento do comércio, de encerramento de escolas, de construção de hospitais de campanha. Joel, não é só na peste do Porto, não é? Há um bocado isto... Não. Eu ia-te pedir se podíamos inverter os papéis, mas tu já começaste a responder de alguma forma... Mas estava a tentar dar um bocadinho... É uma coisa que eu te ia perguntar, se me permites. Força. Que é porque estávamos a falar exatamente do Dr. Google e todos nós temos assistido, eu comecei há um bocado por falar nisso, hoje toda a gente tem bitites, não é? Mas quem sabe são de facto os médicos. E a sensação que eu tenho é que, lendo nomeadamente a tua tese, é que isto já aconteceu em 1899 no Porto. A cidade tinha uma enorme estima por aquele que era um grande médico, era um símbolo quase para a cidade, que é Ricardo Jorge, e, no entanto, a cidade vai ostracizar o Ricardo Jorge porque ele... que é o primeiro a identificar a doença e a dizer como é que ela se tem que combater, mas a cidade quase que recusa, quase não, como estavas a dizer, recusa mesmo. Como é que é isso? Então, ou seja, estamos a assistir ao mesmo, não é? A cidade acaba por... Nós estamos ali em 1899 e acho que por exemplo, aí é totalmente diferente para a crise que nós vivemos, em que temos obviamente muito mais confiança nos médicos e tudo isso. A cidade, apesar de ter essa reverência, o poder do médico, o poder público do médico não era uma coisa completamente estabelecida, não é? A ideia de saúde pública estava a crescer e o Ricardo Jorge tinha, como tu dizes, uma obra notável em termos de tentar que a cidade do Porto, que era uma cidade pobre, suja, quase com contornos medievais, se começasse a higienizar. E o que acontece é que a imprensa, e é uma imprensa que está em mudança, é uma imprensa que deixa de ser, quase toda ela, uma imprensa política, ou seja, ligada a partidos políticos ou movimentos políticos, para passar a uma imprensa que quer servir o seu público, ou seja, que aposta na publicidade e na compra do jornal e não tanto em ser alimentado por causas políticas.
A imprensa tenta, de alguma forma, e nisto tem um importante papel o Jornal Notícias, que se consegue implementar e duplica as suas tiragens naquele momento. Eu acho que a imprensa tenta ler aquilo que as pessoas queriam ouvir. E as pessoas eu acho que também há uma explicação quase racional também para isto. Depois há uma médica que tem a ver com a arqueologia dos vírus e tudo isso que depois, mais tarde, vem aqui, já junto do nosso tempo, tentar explicar porque é que a peste não foi aquela coisa avassaladora. Agora, aquilo eram pessoas todas educadas nesta ideia medieval de que a peste, quando vinha, arrasava, e eles percebiam que aquilo, comparado com as doenças que o Porto sofria, a febre tifoide, tudo isso, era, ok, terrível, mas mais uma. E as pessoas disseram, isto não é peste. Ou se é peste, é uma peste fraquinha. É uma pestezinha. Acontece que há ali uma determinada altura em que aparece um médico que vinha de Macau, que se torna numa espécie de némesis do Ricardo Jorge. Enquanto que Ricardo Jorge tinha responsabilidades públicas, este médico que vem de Macau, onde supostamente era a origem da peste, vem cá dizer, isto não é nada comparado com aquilo que eu tinha lá. Acho que o senhor tinha estava um bocadinho cheio de si. E a cidade, rende-se, dão-lhe uma pena de prata, fazem-lhe homenagens na Associação Comercial, porque ele era a voz legitimadora daquilo que a população e a imprensa diziam. E ele acaba por ter esse papel, acaba por se candidatar depois até às próprias eleições, ou seja, havia aqui um seu quê de populismo, e acaba por ajudar a criar esta ideia que a cidade tinha, ao mesmo tempo aborrecida, e aí com algumas razões, com um poder médico que começava a surgir, mas que estava instalado em Lisboa e que dita ordens a partir de Lisboa, quase sem estar no terreno. E há toda esta imprensa um bocadinho, não é bem as fake news, mas é um bocadinho isso como tu estás a dizer, é toda esta disseminar de informações erradas, mas nós estávamos no princípio quer dizer, os conhecimentos sobre a peste tinham tido passos decisivos sobre o contágio e as pessoas, para perceberem, a peste passa do rato para a pulga e da pulga para o ser humano, a pulga do rato, e isso tinha sido descoberto fazia um ano, quando a peste irrompe no Porto, e por isso mesmo a ideia de que sempre houve que os ratos estavam de alguma forma associados à peste, aí tem uma prova científica concreta, mas todo esse conhecimento não era notável, e mesmo tendo o Porto tornado-se de repente numa espécie de epicentro do conhecimento, porque vieram à cidade a tudo o que eram os grandes especialistas, o homem que inventou a BCG, tudo isso, eles estiveram cá, porque de repente, em vez de terem que viajar meio mundo para estudar a peste, estava aqui num Porto, podiam vir aqui e tiveram. E eles todos tinham, obviamente, um enorme respeito por Ricardo Jorge, que se torna, nos anos seguintes, e se calhar nós, alguns saberão, outros nem tanto, Ricardo Jorge torna-se não só o grande impulsionador de saúde pública, mas um grande especialista, quer a nível internacional, em conferências internacionais, que é no combate à própria peste pneumónica. E isso até aproveito a tua deixa, agora voltando ao meu papel de moderador, para perguntar uma coisa que me parece. É que normalmente destas crises, pelo menos no passado, saíram grandes reformas em relação àquilo que deveria ser a saúde. Sr. Pedro, a história do Ricardo Jorge também é essa. De repente, depois da peste, aparece a Direção-Geral de Saúde e, no fundo, a sociedade consegue reagir. Há alguma esperança que isto também nos faça daqui, de alguma forma, dar o pulo para qualquer outra coisa nova, em termos de comportamento, que não seja necessariamente negativos, em que a gente consiga reforçar as nossas defesas, consiga olhar para estes stresses que nós vivemos em termos de saúde, mas com o espírito de que, da próxima estaremos mais bem preparados? Eu acho que sim, eu acredito na evolução da humanidade e na nossa cultura, na nossa história, e eu costumo dizer isto, que é sempre, o Nietzsche dizia que é preciso haver caos dentro de nós para gerarmos uma estrela dançante, e de facto é muito forte isto. Bela frase. Esta frase. E de facto isto é sempre uma oportunidade para nós crescermos e para nós aprendermos. E têm sido apontadas várias coisas que podem mudar a nossa sociedade. Se nós vamos estar mais bem preparados ou não, pelo menos acho que se vai criar, para novas pandemias, acho que se vai criar uma consciência e cada vez está a crescer mais em nós, que nós temos que proteger a natureza, temos que proteger a nossa terra. E estas pandemias inevitavelmente estão ligadas a este salto de barreiras das espécies, a esta invasão
dos habitats na natureza. E eu penso que sim, eu acho que nós vamos aprender com isto. A ciência aprendeu, a sociedade vai aprender, vai olhar para trás. Eu lembro-me que eu escrevi uma entrevista, até foi em inglês, para a revista do Jerónimo Martins, uma revista corporate que eles têm. E a última pergunta era como é que os historiadores científicos vão olhar para trás e descrever esta pandemia. E eu respondi só numa frase, como a primeira reação global humana. E, de facto, isto foi uma reação global humana, que é aquilo que o Sr. Presidente estava a falar, disto da emoção se sobrepor à racionalidade. E eu acho que há muitas lições que a gente pode aproveitar daí para iniciar esta revolução. Houve várias revoluções da história da humanidade e esta revolução moral agora é muito importante que a gente a tenha. E agora, se calhar, uma versão um bocadinho mais pessimista. Joel, mas ao mesmo tempo temos alguma tendência para esquecer. A pneumónica não foi assim há tanto tempo, a gripe espanhola, foi tenebrosa, mas nós continuamos às vezes a falar mais da medieval do que dessa, que matou, segundo sei, matou mais pessoas do que a Primeira Guerra, e em alguns sítios, aqui em Portugal, 10% da população em alguns sítios apareceu. Não há este equilíbrio, não é? Infelizmente, sim. Infelizmente, nós tendemos a esquecer. Os maus momentos, não é? Costuma-se dizer que, não é, naquela velha frase, quem não valoriza a história está condenado a repeti-la. E eu nem recuava tanto, David. Eu nem ia à pneumónica. Eu ia, por exemplo, às questões da tuberculose. Eu tinha uma tia-avó que, quando me via partilhar do mesmo prato com os meus primos, tinha ali alguma resistência. Ela tinha vivido a pneumónica também e a tuberculose. Portanto, eu acho que a nossa geração e a geração dos nossos pais, se calhar, esqueceram uma série de coisas que a geração dos nossos avós tinham tido alguma preocupação. Ou seja, enfim, vivíamos já sem o contacto destas pandemias ou destas questões infecto-contagiosas de uma forma tão evidente que, se calhar, nos fomos esquecendo de algumas práticas. Deixa só dizer uma coisa, é que há aqui um leitor, o Henrique Heitor, que nos diz: há uma geração mais velha que está a viver a quarta pandemia, diz ele. A gripe asiática de 57 e 58, a de Hong Kong entre 68 e 67, suponho, a gripe pandémica de 2009 e esta. E ele também pergunta isto: o que é que a gente aprende, afinal? Ou as coisas são todas diferentes? São todas diferentes? E não... Aprendemos tanta coisa. Já vi. Há pouco acabei de dizer a ciência como evoluiu. Agora, há coisas que nós não conseguimos evitar, porque nós pertencemos à natureza, somos partes da natureza, e estes fenómenos são naturais da natureza. Agora, podemos tentar evitá-los no futuro, e nós sabemos como é que os podemos evitar. Agora, é normal que aconteçam. É normal, é. De qualquer forma, se olharmos para trás, tentando fazer aqui uma comparação de desgraças, se quisermos, apesar deste caráter global, dá para relativizar. Foi pior a espanhola, foi pior as pestes. Eu não estou a falar em números absolutos, mas se calhar um bocadinho o impacto. Como é que a gente consegue enquadrar isto de maneira a percebermos o que é que estamos a viver também e se calhar fugir um bocadinho da nossa contemporaneidade, não é? Eu acho que é difícil podem-se fazer algumas comparações, mas relativizar e tentar comparar qual foi a pior ou melhor. Vivemos em tempos diferentes, distintos. Repara, há um grande impacto que esta pandemia está a ter na sociedade, que não é um impacto direto na mortalidade que está a causar. É nos outros efeitos colaterais que vai ter na sociedade. Já abordámos aqui alguns na saúde mental e em tudo mais, na economia. E isso só nos vamos a perceber, já nos começamos a perceber agora, e só nos vamos a perceber verdadeiramente daqui a uns meses, ou daqui a um ano. E de facto, isso é que me põe bastante apreensivo, que não se gere agora uma pandemia, outros tipos de pandemias sociais e tudo mais. Também me preocupa um pouco agora com o aparecimento das vacinas, o que é que vai acontecer. Eu acho que temos que estar preparados e temos que estar muito atentos e transmitir muito o conhecimento, e a comunicação social aí vai ter um papel fundamental de transmitir um conhecimento que tranquiliza as pessoas, que é de qualidade e que aposta nas vacinas, que é aquilo que a ciência nos diz que nos resolve. As vacinas já nos protegeram contra tantas coisas. Se calhar não. Se não fossem as vacinas, se calhar não estava aqui hoje a falar. Alguns de nós não estaríamos aqui. As vacinas protegem-nos contra o cancro, contra a tétano, contra a febre tifoide, contra
tanta coisa, são tantas, são mais de 30 e protegem 2 a 3 milhões de pessoas, previnem-se 2 a 3 milhões de mortes por ano, a Organização Mundial de Saúde, só em vacinas, e se conseguíssemos vacinar mais, ainda se evitavam mais 1 milhão a 1 milhão e meio de mortes todos os anos. Portanto, eu acho que é muito importante que nós estamos preparados para isso. Tu tocou uma coisa engraçada. Joel, esta ideia de nós ficamos, se calhar, demasiado na história da doença, mas ligada a estas histórias de doenças vêm também graves problemas de economia e alterações até no próprio tecido social das sociedades que passaram por elas ao longo da história. Sim, estas grandes pandemias deixaram sempre marcas negativas, de imediato, mas às vezes acabam por, não querendo ser aqui muito malthusiano, acabam por espoletar outro tipo de reações e até de evoluções. A grande peste do século XIV, a peste negra, de algum modo acaba depois por abrir portas àquilo que vai ser um século XV fabuloso para a Europa, o início da expansão, da globalização, que depois, curiosamente, um século depois, nos vai trazer outras doenças e novos surtos de peste e de doenças. Mas o Dr. Pedro Simas aqui colocou um bocado uma questão que eu acho que também é muito importante e que tem a ver também com esta questão cíclica das pestes e que tem a ver com as questões ambientais. Referi há pouco que esta expansão do homem sobre o planeta, entrando hoje em novos ecossistemas, contactando com novos animais, enfim, e contactando por isso com novas doenças. E, portanto, tem muito a ver com estas novas transformações ambientais e de exploração do planeta por parte do homem. Mas isto é uma repetição. Por exemplo, hoje sabemos que, em grande parte, a grande expansão da peste negra no século XIV, de algum modo, tem a ver também com transformações ambientais. Porque o que tinha acontecido era aquilo que, às vezes, os historiadores chamam a pequena idade do gelo da Idade Média, uma série de anos seguidos de invernos muito rigorosos, tinham-se perdido as plantações, portanto, há fome, a população está subnutrida e, portanto, acaba por estar muito mais receptiva ao proliferar das doenças. Mas, na origem de tudo, tinham estado transformações ambientais, não é? E, portanto, esta questão das pestes, das doenças, muitas vezes pode-nos fazer evocar e lembrar que, a montante, há outros fatores. E depois, como dizias, sim, claro, a jusante, elas depois acabam por arrastar outras consequências sociais, políticas, de transformações, por vezes, muito, muito significativas. Voltando aqui ao século XXI e à nossa realidade. Essa é uma realidade que preocupa, Presidente. O que é que vai acontecer quando finalmente saímos deste pesadelo? Está aí à porta outro pesadelo? O que é que um autarca consegue, apesar de tudo, prever que possa ser uma crise que nós estamos recorrentemente a anunciá-la, económica? Eu acho que, graças a uma série de mecanismos, ela tem vindo a ser alargada, atirada para a frente, não é? Mas como é que olha para aquilo que nós imaginemos que possa acontecer ao longo do próximo ano, nomeadamente? Sim, preocupa e muito e naturalmente que nesta altura já estamos a trabalhar em cima desse tema. Aliás, logo do início da primeira vaga, criamos de imediato um plano de apoio às nossas famílias e ao nosso tecido económico, sobretudo direcionado para as consequências que a pandemia no imediato já estava a causar. E agora estamos já a melhorar esse plano, acrescentando medidas pensadas para o pós-Covid. Porque há, obviamente, setores que estão a ser especialmente fustigados com a pandemia. O comércio tradicional é uma das áreas que está a ser muito castigada e nós aqui em Penafiel, essa é, por exemplo, uma das áreas de atividade económica muito importante. A nossa cidade é uma referência no comércio tradicional de sempre, até pela sua situação geográfica aqui entre o interior transmontano e o litoral e o Porto. E este nosso tecido económico tem, obviamente, sido muito penalizado e, por isso, neste momento, já estamos a trabalhar
de forma articulada com a Associação Empresarial de Penafiel, em planos de promoção do comércio local, em mecanismos que tragam visibilidade ao território e que tragam gente que ajude ao retomar da atividade económica. E temos um conjunto de outras medidas, enfim, dentro naturalmente das nossas competências. Sempre um bocado num cenário de incerteza, porque a gente nunca sabe quando é que isto termina e quando é que podemos voltar. Sim, mas já todos percebemos que planear ajuda. E se calhar algumas das circunstâncias que nos foram acontecendo agora nesta forma de lidar com a pandemia podiam ter sido evitadas se tivesse havido um planeamento mais cuidado e mais acautelado. E, portanto, nós queremos ter planos e queremos ter soluções, medidas para este período pós-pandemia, enfim, que acreditamos que vai chegar e há de chegar com certeza no próximo ano. E, portanto, nós que conhecemos o território, conhecemos o tipo de atividade económica mais presente e queremos, naturalmente, prevenir e acautelar essas áreas económicas. E depois as famílias. Temos medidas específicas de apoio social para as nossas famílias. De resto, a área social tem sido uma das prioridades desde a última crise, que não foi pandémica, mas foi financeira, que gerou também muitas dificuldades para muitos dos nossos concidadãos, que criamos um conjunto de medidas articuladas sempre com a nossa estrutura social, com as IPSS, para podermos, enfim, ser o porto de abrigo dos nossos concidadãos que se veem perante adversidades. E nós temos aqui neste nosso território, não apenas Penafiel, algumas áreas de atividade, além do comércio tradicional que eu referia, algumas outras atividades que vão ser claramente penalizadas, já o estão a ser. Nós temos uma fortíssima indústria de confecções, aqui nesta nossa região do Sousa, do calçado, uma fileira muito importante, no mobiliário. Estas áreas de atividade vão, com certeza, sentir de forma muito intensa a crise económica que aí vem, porque os hábitos de consumo das pessoas alteraram-se muito e vão, em grande medida, essas alterações continuar, mesmo depois da pandemia terminar. E, portanto, é claro que nós, sobretudo os autarcas, que estamos mais perto dos nossos concidadãos, temos que ter mecanismos de apoio, quer à atividade económica, quer, sobretudo, às famílias e àqueles que, por via da situação económica, vão viver com maiores dificuldades. Dr. Almir Mateus, sei que este também é um problema que o preocupa. Falava isto antes do coisa do... Uma outra epidemia que nós vivemos, que é da pobreza. Esse é um contacto real para quem está na linha da frente como médico e também se apercebe dessa outra doença que está aí, se calhar, a borbulhar? Sim, de certa forma já se sente, por muito que custe, mas quem lida, que tem um atendimento diário com o cidadão, já sente alguma fraqueza económica e mais ainda a sua capacidade diminuída de acreditar. Tem medos, desenvolvem fobias, tem adolescentes que têm problemas já de integração escolar, medo de sair porque estarem confinados 2, 3 meses e estas limitações a quem tinha uma liberdade plena, se não houver uma boa literacia, um bom ensino, um bom apoio afetivo por parte de uma retaguarda da família e também nós, como médicos de família, apoiar e tentar ensinar que há que aprender a lidar com esta ansiedade, porque a ansiedade é boa. Sem ter ansiedade, eu não consigo nada, mas tenho que ter um certo controle, porque ela começa a ser altamente limitativa. E nós sentimos isso. E repare, não é só nas crianças. Neste momento, eu também queria aproveitar e deixar fazer um apelo a que as pessoas que tenham dores no peito e outras doenças ou outros sintomas não fiquem em casa. Vão ao hospital. O hospital é seguro. O nosso hospital é seguro. Apesar da imprensa dizer isto e aquilo, com a interação que é feita, quer a nível do governo, quer a nível aqui
a do ACES e da própria gestão hospitalar, dá segurança por causa da doença não Covid. Nós estamos muito focalizados na mortalidade da doença provocada pelo Covid-19. Mas há um grande iceberg que vai ser desenvolvido. É esse o meu grande medo, da descompensação da diabetes, as descompensações de insuficiências cardíacas, as descompensações mentais, se quiser, e que as pessoas ficam em casa e com medo de serem contaminadas, acabam por falecer. E isto é um drama que se sente. As pessoas, e eu apelo a esta iniciativa para que as pessoas vão aos hospitais. Os hospitais têm linhas, têm corredores seguros. Tanto me posso infectar no hospital como no café, onde as pessoas não têm problema para entrar, não é? Exatamente. Portanto, é este medo que as pessoas têm. E também o Serviço Nacional de Saúde tem que abrir mais as portas, vencer esta resistência, e ela passa por nós. Eu sinto que, mesmo bem equipados, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, têm, eu não diria medo, mas têm uma certa cautela de um certo afastamento. Porque uma coisa é eu olho-os nos olhos, fazer-lhe uma consulta, ouvi-lo, senti-lo. Outra coisa é, não estou a falar em telemedicina, estou a falar em telefone. Uma voz que pode ser monocórdica ou não, e que do outro lado diz que os exames estão bem, mas não viu os olhos, não viu a pessoa. Porque a medicina familiar é outra. Tem que ser um contacto próximo, é um contacto de proximidade. Eu acho que nós devemos vencer esse medo. Porque eu disse um dia, e volto a dizê-lo, que o Covid-19, ou como outro vírus qualquer, é como o Toyota. Veio para ficar e fica mesmo. Podem ter a firme certeza. Nós temos é que ter cautelas e apelar aos colegas do professor para que investiguem cada vez mais, para vivermos, de facto, com afeto, com amor, com liberdade, como antes vivíamos fora da história da pandemia, porque também podemos usar os nossos afetos na pandemia. Se calhar de outras formas. De outra forma, é evidente. Temos que encontrar recursos. Eu ouvi aqui o Dr. Pedro Simas um bocadinho a concordar com alguns destes apelos, mas eu também queria introduzir aqui um tema que acho que está sempre no meio destas discussões. Tem muito a ver com a informação. Nós já percebemos, estamos protegidos, a ciência está a funcionar, o conhecimento está a funcionar, mas há uma discussão muito forte das pessoas sobre o que se comunica, como se comunica, até quando. Nós percebemos que se calhar os nossos governantes vivem naquele, que todos nós vivemos, naquele equilíbrio instável entre não provocar o medo excessivo, mas também não deixar a descoberto e não provocar o medo excessivo que evite, por exemplo, que as pessoas vão aos hospitais, mas também continuar num discurso complicado de precaução e de cuidado. Estavam-me a chegar as notificações com o Sr. Presidente a dizer até quero rapidamente saber o que é que vai acontecer no Natal. Queremos saber, nós queremos prever a nossa vida, nós queremos antecipar e poder jogar com isso, e percebemos que o poder político, de alguma forma, vai protelando, se calhar, algumas decisões, porque joga este equilíbrio difícil. Ao mesmo tempo é porque, se calhar, não está preparado para isso. Eu não sei qual é a parte de crítica, qual é a parte natural disto, não é? Olha, David Pontes, eu acho que tocou aqui num assunto que é aquilo que, a curto prazo, a prazo imediato, mais me preocupa, que é o Natal e uma possível terceira vaga. Reparem, o vírus não sabe o que é o Natal. E, portanto, isto é muito importante. Ou seja, eu julgava que nós íamos conseguir ser outra vez bons alunos e evitar uma segunda vaga com base pelo simples facto de irmos usar as máscaras e as regras de distanciamento físico. Não o conseguimos. Neste momento, somos um dos piores países da Europa em termos de número de infecções por 100 mil habitantes. E esta sensação de que estamos a fazer isto para termos um Natal, eu apelava a que tivéssemos muito cuidado. Porque, repare, por exemplo, nos lares há muita pressão para ir visitar os familiares nos lares no dia 24 ou no dia 25. E o que eu apelava é que, com o conhecimento que temos, que é a nossa história das últimas 8 semanas, e voltando um bocadinho, a nossa memória vai até março também, acho que conseguimos fazer isso,
é apelar que as pessoas estendam o Natal, não só ao dia 24 e 25, mas como se calhar durante o mês de dezembro, que tenham um comportamento inteligente e que possam acautelar os seus familiares, de modo a que os possam visitar e lhes dar apoio, mas não de uma forma toda concentrada no Natal, naqueles 2 dias. Porque nós sabemos que quem nos vai transmitir a infecção são os nossos amigos, familiares e colegas de trabalho, neste momento. E, portanto, o preço de passar um Natal pode ser muito alto, a fatura pode ser muito grande. E especialmente se entrarmos numa terceira vaga, que era a coisa que eu não gostaria que acontecesse. E reparem, se não fossem as vacinas, isto era um problema que ia demorar anos. Porquê? Porque nós temos nem 90% da população ainda está imune, ou seja, mais de 90% da população na Europa toda e talvez 95% da população em Portugal não tem imunidade. E, portanto, nós estamos, eu costumava dizer no princípio dos princípios da pandemia, nós estamos no princípio da pandemia. Qualquer coisa que a gente faça agora tem um impacto, isto é uma palavra um bocado estranha a dizer, exponencial. Cada vaga que venha vai ser maior do que a anterior, se nós não tivermos cuidado. Porque o vírus está espalhado pelo território todo em Portugal. E, portanto, eu apelava que as pessoas, e agora gostava de citar aqui o Dr. Almir Mateus, e falar na vacina de penafiel. Utilizem a vacina de penafiel, que é a literacia, as regras de distanciamento físico e a máscara, até nós termos a vacina e para não termos uma terceira vaga. E isso é extremamente importante, porque o próprio CDC, nos Estados Unidos, fez vários estudos em que diz que o uso da máscara e das regras de distanciamento físico são equivalentes a um estado de emergência total. E, portanto, está nas nossas mãos, o nosso comportamento coletivo, evitar esta terceira vaga. E ainda nem sequer começámos a baixar da segunda. E já se está a falar do Natal. Portanto, eu acho que é um bocado... É preciso ter cuidado com isso. E isso é que me preocupa como virologista. Vamos quase a terminar. Joel, eu não resisto àquela pergunta que é um bocadinho sacana, que é tu estiveste-nos a falar de história, alguma com centenas de anos, de testemunhos que estão na pedra, que estão em figuras, que estão em tradições. E daqui a 200 anos? Só temos um arquivo digital para olhar para esta história? Ou como é que é? Como é que é? Eu sei que isto é horrível, pedir a um historiador que faça futurologia, mas é um outro tempo que a gente vive nesse aspecto. Não é? As várias vagas no passado de pandemias deixaram marcas, não é? Falávamos disso, capelas, imagens, monumentos de agradecimento. Eu sou do Porto e temos ali algumas capelas que a cidade mandou erguer no final das pestes como agradecimento a São Roque, em Ramalde, São Roque da Lameira, ou Santa Anastácia, na Foz do Douro, agentes da Foz agradecendo que a peste não chegou lá. E, portanto, a tua questão de facto é pertinente, mas o que é que nós vamos agora deixar? O melhor seria, como dizia o Professor Simas, que a gente deixasse para o futuro o respeito pela natureza. Eu já ficava contente com esse bem imaterial. Mas eu acho sim, também, claramente, aprender a... Eu acho que, apesar de tudo, claro, as pessoas têm a sua fé e, olhem, ontem passei existe uma página do Facebook de igrejas e capelas e de devoção das pessoas. E, curiosamente, por exemplo, aqui a Capela de São Roque, em Penafiel, havia pessoas lá a pedir a proteção ao São Roque. E um pouco por todo o país. Bom, mas, independentemente dessa vertente, eu, mais do que ver serem erguidas capelas ao São Roque, ao São Sebastião, olha, gostava que uma das grandes marcas, foi alguma coisa que tu já falaste aqui, era um importante desenvolvimento, por exemplo, do nosso Serviço Nacional de Saúde, este período ficar marcado como um salto qualitativo no seu equipar, no reforçar dos seus meios humanos e técnicos, pode ser dos seus hospitais, pode ser uma marca positiva que possa sair daqui e que os historiadores daqui a 200 anos, quando olhem para isto, olha, em 2020, na sequência da Covid-19, houve um grande desenvolvimento das capacidades da resposta dos médicos e do Serviço Nacional de Saúde. Pedro Simas, neste meu registro agora de matreiro, não resisto a pedir-lhe uma prospecção, mas mais curta.
Para o Joel era daqui a 200 anos, para si é só até ao final do próximo ano. Sim. Diga-nos o que é que vai acontecer. É isto que nós queremos saber todos. Qual é a sua melhor aposta, a sua melhor previsão? A minha melhor previsão, os cientistas não gostam de fazer futurologia, mas é com base aí está, é usar o conhecimento para prever o que vai acontecer no futuro, porque isso salva vidas. Com base em tudo o que está a acontecer, é provável, muito, muito, muito provável, que tenhamos vacinas eficientes, não são perfeitas, mas eficientes a ser administradas às pessoas no primeiro trimestre de 2021. E se nós em Portugal e na Europa conseguirmos vacinar e cobrir 60%, 70%, 80% dos portugueses até junho, eu acho que daqui a um ano não precisamos usar esta máscara. Também, não é preciso entrar em pânico, porque se não conseguimos ter vacinas a doses suficientes para cobrir 80% da população, pelo menos vamos conseguir cobrir aquelas pessoas que são os grupos de risco, ok? Há uma grande parte dos grupos de risco. Também existem algumas incertezas em relação a se a vacina, de facto, protege mesmo aquelas pessoas que são mesmo grupos de risco, porque elas próprias já estão debilitadas em termos de saúde. Mas eu acho que aqui, com base na ciência e no que está a acontecer agora, a minha previsão era essa, era que acho que vai funcionar muito bem, acho que na população em geral, se conseguimos vacinar, vamos ter imunidade de grupo, e a imunidade de grupo torna este vírus pandémico um vírus endémico. E a partir do momento que um vírus é endémico, deixa de ser um perigo para os grupos de risco. E, portanto, é essa a minha previsão. Acho que daqui a um ano não vamos precisar de usar as máscaras. Isto está um belo voto. Presidente António de Sousa, eu pedi-lhe então que nos fechasse, já que nos abriu aqui as hostilidades, também que nos fechasse, para despedir-nos e, obviamente, desde já o meu agradecimento do público a esta conversa fantástica e este momento que podemos, espero eu, com a ajuda do setor, também transmitir aquilo que é preciso e que é importante, de reassegurar às pessoas para que por muito que a gente venha a sofrer, as coisas estão mais ou menos, temos um horizonte mais ou menos que de controle. E estamos a lutar e vamos conseguir, mas, Presidente, por favor. Bom, eu gostava muito que daqui por um ano pudéssemos recordar esta nossa conversa de hoje e as palavras do Dr. Pedro Simas e dizer que ele teve razão quando há um ano atrás no nosso Museu Municipal, naquela excelente iniciativa do Jornal Público, fez aquele prognóstico e agora que já estamos no fim do jogo, concluímos que efetivamente o prognóstico deu certo. Mas enquanto não chegamos lá, o melhor mesmo é continuarmos a seguir com todo o rigor as recomendações das autoridades de saúde. De facto, todos estamos cansados, porque de facto, se há 200 anos ou há 300 anos as pestes se prolongavam por muito mais tempo, também é verdade que o tempo corria de uma forma diferente. Eu acho que esse é um dos dramas que acrescenta ao drama da pandemia. Ansiedade, sim. Hoje há, de facto, uma ansiedade muito maior, porque nós já vínhamos habituados a que tudo era para ontem, tudo se resolvia no imediato, a ciência era capaz de todos os milagres e muitos mais. E agora chega-nos um vírus, ainda por cima um vírus respiratório, e nós temos que andar de máscara, como andaram há 100 anos atrás. Temos que cumprir as regras de higienização, como recomendavam há 100 anos atrás. E isto gerou, enfim, daquilo que eu vou também ouvindo dos nossos concidadãos, gerou naturalmente alguma incompreensão. E depois esta vertigem da informação, estas conferências de imprensa diárias da saúde, a própria comunicação social, que tem que ter matéria para comunicar permanentemente, e naturalmente que isto contribui para esse aumento da ansiedade e contribui também para que cada dia que passe nos sintamos mais cansados e mais fatigados da pandemia. Mas só nos resta, de facto, ter paciência. Eu ouvia o Dr. Pedro Simas a propósito do Natal e estava-me a lembrar daquela velha máxima de que, de facto, o Natal é quando um homem quiser. Bom, este ano eu acho que deve ser mesmo assim. Natal, quando um homem quiser, sobretudo que não coincida o querer sempre e para todos no mesmo dia, para ver se as coisas correm melhor e se cumpre com o prognóstico que aqui deixou. E mesmo para terminar, agradecer mais uma vez ao público por nos dar a oportunidade de acolher esta
belíssima iniciativa e aos contributos destes convidados que, enfim, ajudaram a esta reflexão que é tão importante e, infelizmente, não é histórica, esta é atual. O agradecimento é todo nosso. Eu não sei do vosso lado que estiveram aí a assistir o que é que acharam, mas eu, pelo menos, saio daqui com orgulho de ter estado a cumprir serviço público. Foi isso que fizemos, espero eu, com a inteligência e com o conhecimento de todos. Muito obrigado a todos os presentes. Até à próxima. Obrigado.